Sabemos que os elementos derivados do ferro são altamente influenciados pelos campos magnéticos. Vamos colocar uma bobina em torno de um núcleo ferroso. Este núcleo possui uma permeabilidade magnética relativa, que é muito maior que a permeabilidade magnética do vácuo. Ao permitirmos a passagem de corrente na bobina que está em torno do núcleo, surgirá um campo magnético, linhas de campo de indução magnética, ou as linhas de campo magnético, o campo B. O núcleo magnético tende a confinar essas linhas. É o fluxo de magnetização. Como essas linhas são fechadas em si mesmas, elas vão percorrer o ar, no caso do desenho que estamos colocando aqui. E este é o fluxo de dispersão. Mas, de qualquer forma, com um pouco de corrente, temos uma grande quantidade de campo magnético devido ao núcleo de ferro. Tomemos agora esta mesma bobina com o mesmo número de fios, de espiras, e a mesma corrente. Surgirá então um campo magnético de intensidade menor do que o campo magnético anterior. Então sabemos que, devido à permeabilidade magnética do ar, esse núcleo de ar impõe uma maior relutância ao campo magnético. De forma que temos um B da bobina de núcleo de ferro, com a mesma intensidade magnética, e um B diferente, com a mesma intensidade magnética, mas porque a permeabilidade magnética do ar é menor. Podemos até plotar essas informações num gráfico B por H. Para facilitar nosso entendimento, vamos ficar apenas com as partes lineares deste gráfico. Assim, nós temos que, quando há um vácuo ou ar no núcleo, o valor desta reta está num ângulo bem menor do que quando há ferro no núcleo. De qualquer forma, nós associamos o campo magnético à presença de corrente elétrica, ou seja, cargas em movimento produzem campo magnético. No caso de ímãs permanentes, nós sabemos que o campo magnético está sempre presente sobre o ímã. Observando esses casos, algumas questões são naturais de surgirem. Como é produzido o campo magnético de um ímã? Nas bobinas, quando surge corrente nas bobinas, quando passa uma corrente pela fiação, cria-se um campo magnético. Mas onde estão as correntes dentro de um ímã, ou sobre um ímã? Ou é alguma outra forma que se cria o campo magnético no ímã? Para responder essa questão, temos que abandonar um pouco a física clássica, ou o eletromagnetismo clássico, e entrarmos no campo da física mais moderna, ou da física quântica. Podemos começar analisando o modelo atômico de Rutherford Bohr, onde temos o núcleo e as camadas de eletrosfera, onde possivelmente se encontrarão os elétrons. Os elétrons são as cargas em movimento, e carga em movimento cria campo magnético. E por que nós enfatizamos o possivelmente? Primeiro, porque de um princípio da física quântica, que é o princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que não é possível calcular no mesmo instante a posição e velocidade de um elétron. Ou seja, trabalhamos com probabilidades de encontrar o elétron. Ainda da física quântica, da mecânica quântica, temos a equação de Schrödinger, que classifica a natureza corpuscular do elétron, ou seja, trata o elétron como uma partícula. Os elétrons nos átomos se encontram nas suas órbitas e respeitam o princípio da exclusão de Pauli, de forma que cada orbital possui até 2 elétrons com spins opostos. Quando 2 elétrons ocupam o mesmo orbital, necessariamente os seus spins são opostos. São os spins dos elétrons, o movimento dos elétrons em torno do seu eixo, que é o modelo que nós assumimos como sendo o correto, que cria o campo magnético, ou que cria um momento magnético. De forma que no orbital, quando há 2 elétrons com spins opostos, esses movimentos magnéticos são cancelados. Devemos aqui nos referenciar ao modelo de spin nos subníveis e orbitais, o SPDF, e como eles são preenchidos nesses orbitais, nesses subníveis. Consideremos então a seta para cima como sendo um spin num sentido e a seta para baixo como sendo um spin no sentido contrário para os elétrons. Apenas para relembrar,
Inicialmente preenchemos todos os subníveis com o sentido para cima dos spins e depois completamos os restantes dos subníveis dependendo da quantidade de elétrons que cada material, que cada elemento possui. Isso nos garante que campos magnéticos externos atuarão junto aos spins e que cada átomo de elementos diferentes responderão de maneira diferente ao mesmo campo magnético. Relembrando que a densidade de linhas de campo B é igual ao produto de μ0, que é a permeabilidade magnética no vácuo, vezes o H, que é a intensidade de campo magnético, mais o M, que é a magnetização. Outra questão importante é que tanto o elétron quanto o átomo são considerados de forma magnética como dipolos. E o sentido desse dipolo vai depender do seu spin, seja o spin eletrônico de um elétron, seja o spin do próprio átomo. Assim, a orientação do dipolo é dado pelo spin. A neutralização dos dipolos magnéticos é referida a elétrons que ocupam os mesmos orbitais e têm, portanto, spins opostos. Desta forma, a maior parte dos materiais são neutros em relação ao campo magnético. Na verdade, todos os materiais respondem ao campo magnético, e essa resposta vai depender profundamente de como estão distribuídos os elétrons, ou os spins, nas suas camadas, nas suas órbitas e subníveis de cada átomo. Se nós agora retornarmos para o mundo macroscópico, onde funciona a física clássica, podemos ter uma classificação dos materiais quanto à ação do campo magnético. Temos materiais ferromagnéticos, ferrimagnéticos, antiferromagnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos. Vamos observar algumas dessas classificações mais comuns. Apenas para facilitar o entendimento, consideremos cada círculo aqui desenhado como um conjunto de spins que apontam na mesma direção e sentido. Assim, para um material ferromagnético, que tem magnetismo neutro, porque os spins se neutralizam entre si, ou seja, os dipolos magnéticos, na sua somatória, se neutralizam, quando submetemos o mesmo a uma intensidade de campo magnético H, o que ocorre é o natural alinhamento dos spins com esta intensidade ou com a direção da intensidade de campo magnético. Dizemos então que o elemento está magnetizado. Fazendo o mesmo para materiais ferrimagnéticos, observamos que há um alinhamento também com a intensidade de campo magnético, mas em alguns casos de modo antiparalelo. Já para os materiais paramagnéticos, há também um alinhamento de modo mais fraco, não totalmente no sentido e na direção da intensidade do campo magnético H, mas há um certo alinhamento, muito menor do que o alinhamento que ocorreu para os casos anteriores. Ainda é interessante notar os materiais diamagnéticos, que com uma intensidade ou na presença de uma intensidade de campo magnético se alinham na direção deste campo magnético, mas em sentido contrário. Assim, de uma maneira mais resumida, se nós analisarmos a distribuição dos spins, que são dipolos magnéticos, nos materiais, dipolos devidos tanto aos átomos quanto aos elétrons, nós podemos, de maneira mais limitada, classificá-los em diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Os diamagnéticos terão todos os seus subníveis preenchidos por spins. Os paramagnéticos têm um pouco menos de preenchimento, ou seja, sobra alguns subníveis. Já os ferromagnéticos têm muito mais subníveis para serem preenchidos. Isso quer dizer, na prática, que os materiais diamagnéticos atuam em sentido contrário ao campo magnético. Já os materiais paramagnéticos são fracamente influenciados pelo campo magnético, mas sofrem a sua influência. E os materiais ferromagnéticos são fortemente influenciados pelos campos magnéticos. Os materiais ferromagnéticos são atraídos pelos campos magnéticos, enquanto que os materiais diamagnéticos são repelidos pelos campos magnéticos. E os materiais paramagnéticos precisam de uma intensidade muito grande de campo magnético para que sofram alguma ação. Um elemento plenamente aceito que define a ação dos campos magnéticos nos materiais
é o modelo de domínios. De forma que o paralelismo dos dipolos magnéticos naturais nos materiais é mantido graças ao que nós denominamos desses domínios, ou seja, domínios magnéticos ou os chamados domínios de Wise, devido ao trabalho de Pierre Ernest Wise. Em 1906, Wise conseguiu demonstrar que os spins se orientam por regiões, e ele definiu essas regiões como os domínios magnéticos. Assim, nesse modelo, podemos entender os domínios magnéticos ou domínios de Wise como sendo pequenas regiões volumétricas em que os spins estão muito alinhados e tendem então a manter este alinhamento. Os materiais ferromagnéticos são propensos na presença de campos magnéticos, melhor dizendo, a realinhar os spins desses domínios com a direção e sentido da intensidade de campo magnético externo que é aplicado sobre os mesmos. O mesmo acontece nos materiais diamagnéticos. Há um alinhamento com a direção, mas em sentido contrário, de forma que há um efeito de repulsão dos materiais diamagnéticos em relação a um campo magnético externo. Um outro fenômeno interessante é o fenômeno de temperatura. Pierre Curie conseguiu determinar uma temperatura crítica a partir da qual os materiais que são mais suscetíveis à ação de campos magnéticos externos, no caso os ferros magnéticos, perdem suas propriedades magnéticas, enquanto estão acima desse valor de temperatura. Na verdade, a partir desta temperatura, o valor da susceptibilidade magnética cai tão rapidamente, fazendo com que esses materiais ferromagnéticos se tornem paramagnéticos, ou seja, quase não sofrem o efeito das forças eletromagnéticas ou do campo magnético externo. Uma vez que essas temperaturas regridam para o valor menor que a temperatura de Curie de cada material, volta a ter restabelecido totalmente o fenômeno magnético nos materiais ferromagnéticos. O comportamento dos materiais magnéticos é definido pelo que denominamos laço de esterese. Uma vez que submetemos esses materiais ferromagnéticos sobre uma forte intensidade magnética, muitos dos spins dos domínios magnéticos não retornam ao seu estado natural quando se remove o campo magnético externo, de forma que fica um magnetismo remanescente nesses materiais. A esterese é um atraso da resposta da densidade de linhas de campo magnético, ou indução magnética, em relação à intensidade de campo que a provocou. Isso pode ser fortemente notado nos ímãs. E aqui até podemos identificar a potência de um ímã. A potência de um ímã permanente é relativa à energia necessária para desmagnetizá-lo. E essa energia é dada diretamente pelo produto de B com H. E aqui podemos classificar os ímãs entre ímãs macios e ímãs duros. Os ímãs macios são aqueles que têm um perfil estreito em relação ao eixo H. Possuem alta permeabilidade, alta magnetização de saturação, pequena remanência, pequeno laço de esterese e elevada resposta em frequência. Já os ímãs duros, denominados ímãs duros, têm um laço de esterese maior. Podemos identificá-lo também como sendo a distância nos eixos, ou melhor, a distância no eixo H, sendo bem maior. Há uma grande coercividade nesses ímãs. A potência magnética, que é a área B por H, é muito grande, quando comparada com os ímãs macios.